nós vamos entender o que nós estamos fazendo aqui. Será que é possível que a gente tenha vindo aqui sem saber o que vamos fazer? E eu vou usar técnicas racionais com vocês, para vocês entenderem bem. E vou falar, inclusive, de alguma coisa em relação à porção semanal da Torá desta semana, que vai ter muitas coisas interessantes, muitas coisas. Nós vamos falar hoje do vinho. Gosta de vinho? Uau. Vamos falar do vinho, vamos falar o que estamos fazendo aqui e vamos entender o que é a palavra mais usada hoje em dia nos mundos modernos e quando ela foi utilizada a primeira vez. Eu comprei uma impressora faz mais ou menos um mês. E porque meu filho precisava imprimir coisas, não sei o que. Eu sou bom, eu estudei física. Eu peguei e eu abri a impressora e tudo mais e coloco. Física? Sim, mas sabe quando você faz física e você faz exatas? Você acha que é o bom, você sente que é o bom. E aí eu coloquei a impressora e tudo mais. Incrível, por incrível que pareça, ela não funcionou. Não funcionou e eu estou olhando e finalmente eu pego e ele está lá. Está escrito assim: Manual da Impressora J3490 DeskJet. Uau! Saibam vocês que hoje tem uma síndrome. As pessoas não querem mais usar manual. Não querem. Então, nos Estados Unidos, eles fizeram uma coisa que se chama One Sheet Time, que é você pegar uma só vez, uma só folha e com ela você ter todas as informações para montar o teu produto. E por incrível que pareça, não usam. 80% das pessoas não usam nem mesmo essa folha. Elas começam a fazer e não têm paciência, certo? Mas o que eu cheguei à conclusão é o seguinte: se a impressora ela veio pelo menos com esse one sheet, com uma folha de manual, quer dizer que realmente o fabricante, que era a HP, Hewlett Packard, ela sinceramente ela achou que era necessário informar isso daqui para o usuário. Verdade ou não? Então informou para o usuário que, olha, para você usar esse produto de uma maneira correta, você tem que ler o manual. Eu comprei um celular e eu não quis ler o manual. Não quis ler. Nem vem com o manual. Não vem mais com o manual. Hoje você faz download do manual. Exatamente. Mas, até hoje, cada 1 ou 2 dias você aprende uma função nova. Porque eu não usei o manual, mas são fantásticas essas funções. A Rita também. Rita chegou também. Cadê? Ela chega. Chega. Puxa uma cadeira. Vem aqui. Vem cadeira senta. Então escutem bem, nós aprendemos que é importante o manual. É possível que esta máquina tão perfeita, que olha, cheira, vibra, tem emoções, anda, é possível que essa máquina tão perfeita, que é o ser humano, seja colocado aqui nesse mundo sem o manual? Não é possível. Não é possível. É certeza que tem um manual. E esse manual está aqui. Esse manual, ele se chama The Bible. La Bible em francês. É o único livro que foi traduzido. Tem mesmo em qualquer língua. É o único livro que foi traduzido em todas as línguas e dialetos que existem no mundo. E é o best-seller. Vende mais do que qualquer outro livro que existe no mundo. The Bible, é incrível. E ele é o manual. Mas agora, se ele é o manual,
ele então deve indicar alguma coisa. O que eu tenho que fazer com ele? Eu tenho que usar ele, certo? E será que está falando aqui o que eu posso e o que eu tenho que fazer aqui nesse mundo? Pois, saibam vocês, eu já vou quebrar o mistério e vou falar direto para vocês. Sim, Dona Rita, eu li o manual. E o manual é prático. O manual é muito prático. E eu começo explicando para vocês. Nesse manual, se vocês pegam a primeira porção, a primeira perashá, que se chama Bereshit, de repente começa a falar assim, que Deus criou o céu e a terra. Deus criou o quê? O céu e a terra. E aí depois que falou que criou o céu e a terra, Deus não fala mais do céu. Ele só fica falando da terra, que a terra era vazia, que ele juntou a água, fez surgir. Não falou mais do céu. Daqui, como é o manual, eu posso entender que para Hashem, o importante não é o céu, é a terra. Tá certo? Vocês concordam comigo? Se alguém discordar, eu quero que me fale. E aí ele vai continuando falando, e aí ele fala, olha, que a terra se junte, e que de repente ele fala assim, olha, e a terra vai brotar árvores. Uau! E fala das árvores, dos frutos, vegetação. E depois fala assim, sabe o que? Não só isso, eu quero que tenha peixes. E aí começa a criar peixes. E depois fala, sabe o que? Vou criar mamíferos. E durante 5 dias se fala disso. Mas quando chega o 6º dia, ele fala do quê? O homem foi criado e não fala mais da terra, dos animais, dos peixes. Daqui nós aprendemos a segunda coisa, que é o que interessa para Hashem é o homem. Ele criou esse manual para o homem. Claro? E aí, não só isso, nós vamos completando, vamos ver que esse homem, ele vai falhar, ele vai ter uma missão para fazer e ele não vai fazer correto, e vai passar, escutem bem, vai passar numa porção só, de uma perashá que se chama Bereshit, vai passar nada mais, nada menos do que 1500 anos. Uau! Quer dizer que Hashem está te falando, olha, é claro que me interessa pelo homem, mas olha, durante 1500 anos, uma perashá, 10 folhinhas, passaram-se 1500 anos. Quer dizer que Hashem vem te falar, olha, para mim, é claro que me interessa o homem, mas não é qualquer coisa, porque vai chegar a segunda perashá e aí vai aparecer o que ele quer. Ele vai falar assim, na segunda perashá que se chama Noé, está escrito assim, Noé era um homem justo e perfeito em sua geração. Uau! Então agora nós vemos que o que interessa a Hashem não é qualquer homem, é um homem que vai ser um homem justo, tá certo? Vai ser um homem justo, já te falo. E aí começa a contar de Noé, de coisa assim, mas apesar disso, Deus não está contente com a geração de Noé, e ele fala, olha, sabe o que? Eu gostaria que você pudesse fazer com que essa geração fizesse techuvá, voltasse para o bom caminho. E Noé não vai conseguir. Sabe quanto tempo ele vai levar para construir a arca? Alguém tem uma ideia? 120 anos. 120. Alguém tem uma ideia melhor? 1200. Quem dá mais? Quem dá mais? Não conta. Durante 500 anos, Noé construiu a arca. Você sabe que a senhora talvez tenha razão, dona Viva? Talvez eu estou enganado. Talvez eu estou enganado. Desculpa, eu estou enganado. Eu acho que a dona Viva tem razão. Talvez foram 120 anos. Mas foi muitos anos, tá bom? 120 anos. Não é possível 500, ele vai estar Por com isso. 1000 anos. Não é aqui. Isso não tem problema porque ele poderia estar com 1000 anos sim, ele virou. Escutem, mas sim é verdade que são 120 anos. Eu volto atrás e isso vamos falar sobre isso daqui. E eu afirmo que são 120 anos. Levou 120 anos para construir uma arca. É muito tempo. Por que levou tanto tempo? Para as pessoas puderem perguntar o que você está fazendo. Olha, vai vir aqui um dilúvio, volta para o bom caminho. Mas, sim,
ele não vai conseguir e Deus vai ser obrigado a acabar com essa humanidade com o dilúvio. E novamente, essa perashá que se chama Noah vai fazer com que se passem novamente mais 448 anos. Quer dizer que Deus está te falando assim, olha, o que me interessa não é o céu e a terra, não me interessa os animais, me interessa o homem. E me interessa um homem justo. Mas justo, Noah não conseguiu ser esse homem que ele queria. E aí, vamos chegar no homem. Vai chegar na terceira perashá e se chama Lech Lechá e vai aparecer um homem. Ele se chama Abraham. Começou se chamando Avram, o nome dele vai mudar para Abraham e ele sim vai ser um homem que Hashem vai falar, olha, é com você e é este o homem que eu quero, é que eu vou com você, que eu vou continuar o mundo. E ele resolve começar com Abraham a fazer com que tenha um povo que vai ser, escutem bem, embaixador de Hashem aqui na terra. Abraham e seus descendentes vão ser embaixadores de Hashem aqui na terra. E uma coisa interessantíssima, Abraham vai acontecer agora, depois, durante todo um livro, que é todo o livro Bereshit, vai falar de Abraham, vai falar do seu filho Yitzhak, vai falar do seu outro filho, o filho de Yitzhak que é Yaakov. Yaakov vai mudar o seu nome e vai virar Israel. Ele vai ter quantos filhos? 12 filhos e vai ser as 12 tribos de Israel. Então nós vamos ter uma coisa interessantíssima. Vocês estão entendendo que o manual está falando o que é interessante para Hashem. É interessante um homem justo, que nem Abraham. E Abraham, como é que a gente chama ele? Como é que a gente chama Abraham? Pai da nação. Sim, mas a gente tem um nome, como é que a gente chama? Abraham Avinu. Abraham, a gente chama ele Avinu. A gente chama Yitzhak Avinu. Yaakov Avinu. Nossos patriarcas, tá claro? E nossas matriarcas, que são as mulheres, que é Sará, Rivka, Rachel e Leá, são as matriarcas, tá bom? Então, eu já tenho uma ideia do que Hashem quer da gente. Ele quer que a gente chegue aqui e que a gente se transforme como um descendente, pelo menos, de Abraham Avinu. Sim? Vocês concordam? Sim. Só que, podem discordar, claro. Só que esse manual, ele tem 5 livros. São 5 livros da Torá. E essa história de Abraham Avinu, Yitzhak Avinu e Yaakov Avinu, ela leva no máximo mais uns 300, 400 anos e acaba o livro de Bereshit. Acaba o livro de Bereshit e aí, de repente, entra um outro personagem. Entra um outro personagem que vai ser aquele no qual, durante todo o resto dos 4 outros livros da Torá, só vai ser ele a figura principal. E vai ser, no máximo, Moshe Rabbeinu viveu 120 anos, vai se usar todos os 4 livros para 120 anos. Olhem só, uma perashá para 1500 anos, outra perashá para 400 anos, outra mais um livro todo para 400 anos, e agora 4 livros para um só personagem, que é quem? Moshe Rabbeinu. E agora nós temos que entender bem. Quer dizer que Deus está te falando, olha, efetivamente, eu criei um mundo para o homem, e eu quero que seja um homem que nem Abraham Avinu. E olha, ele, o filho dele, o neto dele, fizeram uma coisa e são Abraham Avinu. E Moshe, o que ele é? Moshe Rabbeinu. Uau! O que quer dizer Avinu? O que quer dizer Rabbeinu? Avinu quer dizer nossos patriarcas, nossos pais. Tá certo? E Moshe, o que quer dizer Rabbeinu? Nosso mestre, nosso professor, nosso rabino, nosso guia. Isso que quer dizer Rabbeinu.
Uau! E agora eu quero que vocês entendam. Se Deus usou 4 livros para explicar que o personagem principal do seu manual é Moshe Rabbeinu, nosso mestre, o que ele quer da gente? Que sejamos alunos. Se você tem um professor, nós estamos aqui para sermos alunos. Este que é o negócio fantástico. Por isso que um homem que estuda, ele se chama Talmid Chacham. Não existe um homem sábio, existe um aluno. Talmid quer dizer aluno. Existem alunos sábios. E agora nós começamos a entender um pouco. Nós começamos a entender que o que é a nossa função aqui nesse mundo é sermos alunos. Deus quer que a gente venha aqui para aprender. E nós temos uma prova muito forte, muito importante. Por que será que temos que aprender? Eu vou dar para vocês agora 4 razões claras, racionais, para explicar que o homem não foi feito para viver neste mundo. Não foi feito para viver nesse mundo. Incrível, né? Apesar que estamos aqui agora, todos. Primeira prova. O homem é o único ser vivo no planeta inteiro que tem a capacidade de destruir o seu próprio planeta. Uau! Se eu tenho a capacidade de destruir a minha própria casa, nenhum outro. O leão não tem capacidade de destruir. Mesmo sendo rei dos animais. Primeiro argumento interessante. Se tiver qualquer pessoa que quer levantar a mão, por favor. 2. O ser humano é o único ser vivo que não recebe a sua comida pronta. Ele tem que trabalhar para ter a sua comida. Tem que regar, tem que plantar, tem que ter o trigo para ter o pão. Ele não tem a comida pronta. Todos os outros, sem exceção, tem comida pronta. Mesmo aquele que está na jungle, na floresta, ou mesmo a formiguinha que está embaixo da terra, ou mesmo aqueles animais que vivem no deserto. Todos eles, sem exceção, têm comida pronta. Argumento forte, certo? Terceiro argumento. O homem é o único ser que o seu filho, se você deixar um bebê abandonado, ele não tem chances nenhuma, praticamente, de sobreviver. Nenhuma. Você deixa a vaca, nasce o bezerro, já sai andando. Já não precisam de nada. Eu tiro uma lambidinha aqui, outra lambidinha aqui, no máximo 1 ou 2 dias. Quer dizer que o bebê, para viver, ele precisa ser protegido. Porque ele não está na sua casa. Ele tem que ser protegido. Uau, argumentos interessantes, né? Muito. E eu vou falar agora um 4º argumento que vai ser decisivo. O homem é o único ser vivo que o quê? Fala. Sim, mas é outra coisa, vou explicar bem. Fala é um diferencial muito grande, mas você poderia talvez até ensinar um macaco a falar, mas vou te falar, a grande diferença é que várias pessoas que falam verdadeiramente podem ser animais. Escuta bem, dona Camila. Várias pessoas que falam são animais reais. É verdade. Você paga, aquele que fala que vai jogar Israel no mar, não é gente, que fala. Não. O que eu quero falar é que é o único ser vivo que tem consciência que vai morrer. Que vai morrer. E isso muda tudo. Por que será que nós temos essa consciência? Porque a gente fala claramente, olha, este mundo aqui é passageiro. Você não está aqui para viver esse mundo.
Você está aqui de passagem, num corredor para um outro mundo. Você agora está temporário. E agora nós sabemos o que nós temos que fazer. A gente que vem aqui cru nesse mundo, vem sem saber nada. A nossa função é vir e ser um aluno e aprender. Eu quero explicar melhor para vocês. Vocês sabem que vou falar uma coisa estupenda. Eu gosto tanto de falar isso. E eu dou às vezes algumas palestras, mesmo para goinha, para vocês saberem. E quando eu falo essa frase, eu me deleito todo, é uma delícia. Uma delícia. Saibam vocês que o povo judeu, Israel, é o único povo no mundo que há mais de 3.000 anos não existe um analfabeta. Não existe um analfabeta que não aprendeu a ler. Um! Desde que se conhece a Torá, todos aprenderam a ler. É incrível. Hoje mesmo os países, a França, la France, eu não vou falar francês, mas eu posso falar la France. La France, existe um pouquinho de analfabeto, existe um pouquinho, mas existe. Está muito bem, muito. Aqui no Brasil vai saber quantos tem. 20, 30, não sei. E eu quero explicar melhor agora para vocês. Está escrito na Torá que uma pessoa que não der uma boa educação para o seu filho é permitido penhorar os bens dele para poder providenciar educação para os filhos. Você vai lá, o Bet Din, que é o tribunal, tem o direito de ir na casa de uma pessoa, pegar tudo que ela tem para poder dar a educação para o filho. É genial ou não é? É o bem maior. Quê? É o bem maior. É o bem maior, mas eu vou ir mais longe. Muito mais longe. Vocês sabem que a gente tem que ser muito poli, comment on dit poli em português? Educado. Muito educado. A gente tem que ser muito educado com as pessoas, tomar cuidado com os sentimentos das pessoas, tá certo? Temos uma exceção pela Torá. Uma só. Se o professor que você contratou para educar teu filho, ele não é bom, claro que você tem que ser educado, mas de jeito, maneira você vai deixar ele continuando dar aulas para o filho. Você vai dispensá-lo. E se ele não entender, vai dispensar por justa causa, por o que você quiser. Não podemos ter professores que não são bons. Está escrito na Torá. Você tem que ter o melhor professor. Todas as outras coisas, você pega um pintor, eu vou explicar para vocês. Você pega um pintor, tinha um grande rabino, que um dia ele pegou e contratou um pintor. Certo? E aí, o pintor foi lá e ele está acostumado, o pintor está acostumado com as pessoas que reclamam. Escuta, você não vai fazer sujeira, vai fazer direitinho. E aí esse rabino contratou ele, e aí chegou o rabino e falou, escuta, sabe o que? Dá uma pintada aqui, não precisa ser muito perfeito e tudo mais. O pintor achou estranho. Mas ele pintou, e ele viu que caiu uns pingos aqui, foi limpando. Aí chegou o rabino e falou, escuta, você acabou? Acabei. Mas sabe, eu fiz, olha, não liga, não precisa ser perfeito. Melhor fazer do que ser perfeito. Mas como assim? E aí ele fala, saiba você, perfeito só existe um. Todo o resto não é perfeito. O que você vai ficar se preocupando em ser perfeito ou não? E para vocês saberem nas vossas vidas, muito melhor que a perfeição é você agir. Melhor agir com imperfeição do que não agir e ser perfeito. É uma aula fantástica que eu estou dando para vocês. E agora escutem bem. Eu falei que um professor, eu não posso guardar ele se ele não é bom. Tá certo? Qual é a prova que eu tenho em relação a isso? Eu quero uma prova concreta do que eu falei agora é real e é forte. Qual que é a prova? Alguém sabe? Pensem, por favor. Ser educado. Ser educado é uma coisa, eu quero uma prova. Educado não é uma prova, eu quero uma prova real. Real. Que o professor, você tem direito de mandar embora e pegar o melhor professor que existe. E não pode economizar.
sobre um bom professor. Não pode. Eu vou falar para vocês a prova. Alguém quer mais um tempinho para pensar? Oui? Hã? O menino não está progredindo. Sim, mas não é isso. Eu quero uma prova! Eu quero uma prova! Vocês estão me falando qualidades. Vocês têm muita chance, porque a semana passada eu estava rouco. Então eu estava deixando vocês falarem. Hoje... A senhora estava aqui, dona Rita, semana passada? Eu estava rouco. Hoje, uau! Vocês saberem bem. Então escutem bem. A maior prova é que nosso Pai contratou o melhor professor que existe, existiu e vai existir na face da terra. Moshe Rabbeinu, o melhor professor que existe. Isto é uma prova. Ele contratou o nosso professor e falou: escuta, eu tenho um povo, eu tenho que educá-lo. Você é o melhor de todos. Não, mas não, você é o melhor, eu te escolhi você porque você é você. Está clara essa informação? E nós vamos falar um pouquinho dele, desse personagem que é o nosso professor. E vamos entender um pouco mais o que ele pode ensinar para a gente. Até agora eu quero saber se vocês seguiram a sequência racional do que eu falei. Eu falei do homem, falamos de Noé, falamos de Abraham, falamos dos avinos, dos patriarcas, falamos que Moshe é Rabbeinu, e a gente falou que na verdade a gente tem que ser aluno, essa é a nossa função, e a gente viu que esse homem aqui nesse mundo agora é passageiro, e que a nossa função é sermos alunos. Tá claro? Tá bem resumido? Não, super. Olhem bem agora. Moshe Rabbeinu, ele vai nascer e ele normalmente estava destinado a morrer afogado, porque o faraó tinha determinado que os homens iam ser jogados no Nilo. Cadê meu? Não, estamos falando. Moshe vai ser colocado numa arca e aí vai ter uma mulher egípcia, filha do faraó, e ela se chama Batia. Ela chama Batia, ela estica a mão e pega a arca, onde que está o pequeno. Márcia, vou te contar um segredo entre eu e você. Esquece que elas estão aqui. Escute bem. Segredo. Um segredinho. Batia. Ela esticou a mão. Mas a arca estava longe. Não dava para pegar. Estava a uns 5 metros. Estava a uns 5 metros. Saiba você que ela vem explicar uma coisa fantástica. Ela esticou a mão. Ela fez tudo o que estava no alcance dela. Ela esticou a mão. Nesse momento, Deus fez um milagre e esticou a mão dela para ela poder pegar a arca. O homem borracha não é nada em relação à Torá. Nada. Você tem Batia que esticou a mão. Não é assim, dona Rita? Esticou a mão e puxou. Daqui nós aprendemos, já no nascimento de Moshe Rabbeinu, que a nossa função não é fazer tudo. É fazer o que está ao nosso alcance. Isto que você tem que saber fazer. Eu não falei bem feito não, senhora. Justamente eu não falei bem feito. Quer dizer nada de perfeição. Quer dizer perfeição. Você tem que fazer o melhor que você pode. Não o melhor. Aquele que joga tênis, ele não precisa ser, que nem como é que é esse campeão aí que ganhou aí, o Federer, como é que é? Não, teve um outro. Djokovic. Très bien, tu vois, le futebol é bem assim mesmo. Escutem bem. Você não precisa ser o melhor jogador de tênis. Você tem que fazer o melhor que você pode. Segundo é Nadal. Escutem bem. Então eu expliquei agora para vocês que você tem que fazer o melhor que você pode. Agora tem uma coisa muito interessante. Muito interessante. Quem que salvou Moshe? Batia. Saibam você que o nome que Moshe tem foi o que esta filha do faraó deu para Moshe. Ela que deu o nome para Moshe, que Moshe quer dizer salvo das águas. Das águas eu te salvei. Que língua está? Vai ser na língua mexitico, que vai ser na língua
Egípcia mesmo, você sabe. Moshe, eu te salvei. Après, recherche un peu e vê que é esse. Por que eu estou falando isso? Por que eu estou explicando aqui para a dona Rita, que por acaso é minha tia, como vocês sabem, Porque por acaso. Não, porque a última vez você falou porque não me chama mais minha tia. Mas ele te chamou tia, você não quis. Escutem bem. Vamos se concentrar, vamos voltar, porque a noção que eu vou passar para vocês, ela é fantástica. Ela vai passar a noção de onde que estamos agora. Vem, e ela deu esse nome para ele, e ele vai ficar muito agradecido. Moshe Rabbeinu vai ser considerado o homem mais grato que já teve na face da terra. Eu quero que vocês escrevam essa frase que eu vou falar agora. A gratidão é a característica mais nobre do ser humano. É interessantíssimo. A Karata Tov. Você sabe por quê? Eu vou explicar para vocês por que é a Karata Tov. A senhora sabe? Eu vou explicar por que a Karata Tov é a melhor característica do mundo, considerado mais nobre. A gente está aqui nesse mundo para imitar Hashem. Como ele é paciente, a gente tem que ser paciente. Como ele age, a gente tem que agir. Se na realidade você tem que tomar decisões, ser bondoso, você tem que ser que nem Hashem. Você tem que imitar Hashem nas suas características. Tem uma característica que não dá para imitar Hashem. Da mesma maneira, desde que a gente nasceu, a gente só recebeu de Hashem. Ele te deu vida, ele te dá ânimo, te dá saúde, te dá sustento. Tudo ele te dá desde que você nasceu. E nós não conseguimos imitar ele totalmente nessa característica. Ela vai começar a dar bem mais tarde, a pouco, não tem. E agora vem a frase mais fantástica em relação a esta característica. A gratidão é o mecanismo que transforma o receber em dar. Uau! Se eu sou grato, mesmo recebendo, é como se eu estivesse imitando Hashem na característica de dar. Deu para entender? Eu repito. A gratidão é o mecanismo que transforma o receber em dar. Uau! Agora, então nós vimos agora, nós temos que aprender com o nosso professor. É nosso maior professor. Ele está ensinando para a gente desde o momento que ele nasceu. Rapidamente ele mora lá no... Faz um favor, Sheila. Fecha aquela porta. Tem gente? Quê? Tem gente lá. Acho que tem gente falando no telefone, se não me engano. Não sei se é lá em cima ou se é aqui. Lá em cima tem. É? Tá bom. Pronto, acho que já. Escutem bem. Então Moshe, ele vai crescer no palácio. E ele vai perceber, ele vai saber que ele é Yehudi. Ele vai saber que ele é judeu. E aí, ele fez uma coisa que todos nós temos que aprender. Todos nós. Ele no palácio, ele falou, sabe o quê? O que eu estou fazendo aqui? Deixa eu ver como é que estão meus irmãos. E pela primeira vez, um homem saiu da sua zona de conforto para ver como é que estão os seus irmãos. Sair da zona de conforto é a coisa mais importante que tem. Todo mundo tem aquela zoninha de conforto. Saibam vocês que as pessoas preferem estar confortavelmente infelizes do que fazer um esforço para mudar, sair da zona de conforto e ser feliz. E eu dou um passo à frente. Ele sai, e na primeira vez que ele sai, Moshe Rabbeinu, vocês sabem que Moshe Rabbeinu trouxe pra gente o que? A Torá, né? Ele trouxe a Torá e o que? Os 10 mandamentos. Os 10 mandamentos, mas mais ainda, Moshe Rabbeinu trouxe pra gente a Torá e o que?
Muito bem. Trouxe a Torá e o quê? Levou para Israel. Não. Trouxe a Torá e mais o quê? E a Avodá não. É claro, eu vou te falar um negócio. Ele trouxe a Torá e uma coisa muito específica. Ele trouxe a Torá, a senhora falou mandamentos, né? Mas ele trouxe, na realidade, algumas flechas, algumas placas indicadoras do que nós temos que fazer nesse mundo. Ele trouxe 613 placas, que são as 613 mitzvot, que são elas que te falam como que funciona um ser humano. Você tem que fazer isso, 613 procedimentos, sabe? Um checklist do que você tem que fazer para funcionar bem. Quer dizer que esse professor fantástico que trouxe para a gente a Torá e suas 613 mitzvot é um professor perfeito. Como é que ele chama já? Moshe Rabbeinu. Saibam vocês que em hebraico cada letra corresponde também a um número. O número, a letra Aleph vale quanto? 1. A letra Bet? 2. A letra He? 5. A letra Het? 8. Yud 10. Raf 20. Kuf vale 100. Resh 200. Shin 300. E Tav vale 400. Tá certo? Essas são os valores numéricos das letras em hebraico. Isso se chama em hebraico gematria. É você considerar que as letras também representam números. E agora eu quero uma prova que Moshe Rabbeinu realmente é o nosso professor e trouxe a Torá e suas mitzvot. Tem alguma prova? Vocês nunca mais vão esquecer. Já lembrei. Um minuto, Ginete. Eu sei que você já lembrou. Demorou alguns segundos. Eu pensava que ia ser muito mais rápido. Por isso que eu falei nunca mais vão esquecer. Mas está ótimo. Escutem bem. Eu sou melhor. Escutem bem. E há 3 milhões de pessoas que escutavam isso aí. E daí? Esse que é a prova. Não? Não. Um minuto, dona Lívia. Não? Isso não é prova que ele é nosso professor. Os 3 milhões de pessoas que escutaram é prova que a Torá é divina. Porque não teve nenhum outro profeta no mundo que começou a falar e falou 3 milhões de pessoas me ouviram. Não tem. Todas escutaram, sabe, numa câmera fechada, numa grota. Isso é prova que a Torá é divina. Mas que a prova que Moshe é nosso mestre é o seguinte: a palavra Moshe Rabbeinu tem um valor numérico de 613. Uau! Vocês podem fazer, eu gostaria que um dia que vocês fizessem isso. Eu sei que... E o 613. corpo humano tem 613 partes. Eu não sei se te falo se é exatamente isso, mas o que falam, vou te explicar bem, que tem. Sim, eu vou te explicar bem. Tem. Nessas mitzvot que a gente tem 365 mitzvot que são a ser e 248 mitzvot que são lot a ser. Um é do faça e o outro é do não faça, que junta os 613. E eu vou ir mais à frente. Tem 2 versões. Os 248, sem dúvida, falam que correspondem aos nervos ou aos membros do ser humano. E os 365 tem 2 explicações. Uma delas é que correspondem aos 365 dias do ano solar. No Jardim da Emuná, ele deve falar sobre também as outras partes do corpo, que são 613. Mas, o que eu quero provar para vocês é o quê? Que Moshe Rabbeinu é ele que trouxe para a gente. E eu estou explicando para vocês que a primeira vez que ele saiu, o que ele vai ver? Primeira vez que Moshe Rabbeinu sai, Ele viu 2 pessoas brigando. 2 irmãos. Um matou o outro. Não, a gente batendo no... muito bem, eu estava esperando, ainda bem, eu falei, será que eu vou ter que explicar? Será que eu vou ter que explicar? Estão falando, muito bem. Ele viu que um egípcio estava batendo no Yehudi. Isso que ele viu. Sabe o que ele fez? Ele matou
O egípcio. Interessante. Matou o egípcio. O que é isso? Moshe Rabbeinu. O dia seguinte, que nem vocês falaram, ele vai de novo e ele vê o quê? Ele vê dois judeus brigando, que eram Datan e Abiram. E o que ele faz? Ele vai no meio e pá, parem aqui. E aí eles falam, você vai fazer com a gente o que você fez com o egípcio? E ele pega, ele fala, já estão sabendo que eu matei um egípcio, ele tem que fugir. E ele vai para uma cidade. E essa cidade se chama Midian. Ele vai em Midian e ele chega na cidade. Ele chega lá, toda a cidade, ela se reúne aonde? No poço. Ele está no poço. Quando? Nesse momento, tudo bem? Nesse momento, no poço, tem umas mulheres e tem os homens. E os homens estão importunando as mulheres. E chega Moshe. O que? Importunando as mulheres? Tlá, tlá, e briga com esses pastores e salva as mulheres. E essas mulheres eram as filhas de Yitro. E uma delas vai virar realmente a esposa de Moshe Rabbeinu. Tá certo? Tzipora. Agora escutem bem. Moshe é o quê? Que a gente falou que Moshe é Rabbeinu. O que é Rabbeinu? Rabbeinu é nosso professor, nosso mestre. Vocês já viram ou já imaginaram? Agora, sinceramente, ninguém vai falar isso aqui. On est un comité petit. Ninguém vai. Mas vocês já imaginaram, talvez, o Rabino Dish sair por aí e ver duas pessoas brigando? Oh, para aí, o que é? Segura aí. Ou então ele vê o outro, ou chega nos pastores. Ou talvez o Rabino Ilovitch, o Rabino Horowitz, talvez pega, usa o seu... Hein? Claro que não. Como é possível que Moshe Rabbeinu começou a brigar com as pessoas contra as pessoas? Eu quero que vocês deem dá uma respirada. Eu vou passar um dos conceitos mais geniais deste século. Vocês sabem que eu vou explicar para vocês a palavra mais usada hoje, no mundo inteiro, em todos os lugares que você tá, nas mídias, nas redes sociais, nos jornais, tem uma palavra que eu vou explicar para vocês ela, e vou usar Moshe Rabbeinu para explicar. Moshe Rabbeinu, a gente falou que ele é o rei da gratidão. Ele é o homem mais grato que tinha. Só que ele foi mais além, muito mais além. Normalmente uma pessoa te faz um bem, você é grato para essa pessoa. Moshe Rabbeinu falou, uau, Batiá me salvou. Sabe o quê? Eu não vou ser só grato para Batiá. Eu fui salvo, eu vou globalizar essa característica. Eu vou ser um salvador. Uau! Ele globalizou esse termo, é ele que inventou. Globalizou a característica. E ele vem te ensinar um negócio genial. Genial. Saiba você te fizeram alguma coisa de bem, passa a ser uma pessoa que realmente vai globalizar essa característica. E não só com gratidão. Alguém uma vez te emprestou um dinheiro, passa a ser, opa, Rabino, eu estava falando do senhor está aqui, é incrível, é incrível. Estamos globalizando tudo aqui, tudo. Se alguém te emprestou dinheiro, passa a ser um emprestador. Alguém uma vez te escutou, passa a ser um escutador. Uma vez você teve paciência com alguém, passa a ser que nem a Moshe Rabbeinu, se globaliza a característica. Esta é a aula. Muito bem. Valeu, hein? Valeu, hein? Bom, eu vou terminar então agora, porque já... Escutem bem. Eu quero saber se vocês estão vibrando que nem eu estou. Porque a sensação é uma coisa genial, para a gente saber bem. Globalizou. O fato de você poder globalizar essa característica é uma das coisas mais nobres que tem. Num mundo em que, teoricamente, todo mundo é fechado, todo mundo...
Moshe Rabbeinu vem te explicar. Uau! Ele globalizou e ele vai, em função disso, exclusivamente disso, ele vai passar a ser o escolhido para ser o pastor de Am Israel. E eu vou contar para vocês como que vai acontecer que ele vai ser escolhido. E é uma coisa importante que eu quero que vocês saibam disso daqui. Deixa eu ver que expliquei de novo. Ela está me fazendo uma pergunta aqui que é muito importante. E ela falou, como assim globalizou? Eu vou explicar de novo. Normalmente, tinha a característica da gratidão. Então, se uma pessoa te faz bem, você tem que ser grata com essa pessoa, certo? Com esta pessoa. Está escrito que você nunca mais pode esquecer o que ela te fez, sabia disso? Mesmo depois de vários anos, se ela te fez um bem, você tem que ser grata. Para quem? Para ela. Moshe Rabbeinu, ele não foi só grato para Batiá, porque Batiá, ele foi grato até hoje. Tem mulheres em Am Israel que se chamam Batiá, porque Moshe Rabbeinu falou, ela me salvou, ela vai fazer parte de Am Israel. Mas Moshe Rabbeinu, ele foi além. Ele não foi só grato para Batiá. Ele falou, sabe o que? Eu fui salvo, eu vou salvar todo mundo. Não só Batiá, eu vou salvar alguém que está apanhando, 2 brigando, 3 brigando, o povo todo. Quem for, eu vou salvar. Ele vai até se colocar a própria vida dele. Quando vai acontecer o bezerro de ouro, vai chegar Hashem e falar, eu vou eliminar todo o povo e vou refazer com você, que nem ele tinha feito com Noah. Eu vou recomeçar com você toda a humanidade. E aí, diferente de Noah, chega Moshe e fala, olha, se você não salvar o povo, eu prefiro que você me apague do teu livro. Uau! E ele, aí sim é que ele globalizou. A senhora entendeu agora? E eu fui um pouco mais além. Eu falei não só gratidão, mas se alguém te fez alguma coisa, por exemplo, que nem eu falei, emprestar dinheiro, ou então foi gostoso com você, te deu carinho, te fez, você tem que passar a ser carinhoso com todos. E muito mais do que isso, mesmo aquilo que não te fizeram, você tem que começar a imaginar e usar isso para globalizar com todo mundo características boas. Uau! Isto é ser aluno. Isto é ser aluno. E agora eu quero que vocês entendam como que Moshe Rabbeinu foi escolhido. E esse é o ponto que vai ser a culminação das coisas. E depois eu entro para explicar para vocês o que é a perachá dessa semana. Moshe, ele foi escolhido, ele era um pastor, ele tinha as ovelhas do seu sogro, que chamava Itrô, e elas estavam, pastando. Quando de repente uma das ovelhas foge, ele fala, o quê? Tá fugindo a ovelha? Ele começa a correr atrás dela, e ela corre, ele corre, ela corre, ele corre, ela corre, ele corre, até que ela chega onde? Chega num riacho. Ela chega no riacho. Aí Moshe fala, mas então ela está com sede. Ela está com sede, coitada. E aí sabe o que acontece? Eu quero fazer uma pergunta primeiro. Quem corre mais? Uma ovelha de 4 patas ou um homem com 2 pernas? Saibam vocês que com 4 patas uma ovelha corre mais. Ou seja, quando chegou no riacho, quem teoricamente estava mais cansado? É óbvio que deve ser o homem do que a ovelha. Apesar disto, o pastor Moshe pegou sua ovelha e está carregando ela de volta. Uau! Já seria o suficiente para escolher ele como um pastor de Am Israel para salvar o povo do Egito. Não seria? Olha só, ele carregando a ovelha mesmo se ele está cansado, esquecendo dele mesmo. Pois não foi o suficiente. Ele está andando quando de repente, não mais que de repente, ele vê um arbusto que está pegando fogo,
mas não está se consumindo. E aí não tem nada, ele está aí, e nesse momento, Moshe olha para o fenômeno, e aí ele fala assim: eu tenho que ver o que é este fenômeno. E neste momento Moshe muda a sua direção e vai em direção ao arbusto. Só nesse momento, quando ele mudou a sua direção, veio uma voz falar: Moshe, Moshe, o lugar que você está pisando é sagrado, tira teus sapatos. E aí vai ter uma conversa entre o Criador e o seu eleito, que vai ser Moshe. Foi necessário que Moshe passasse essas provas, que ele aceitasse, sabe o quê? Sair do caminho dele, para entender o que está acontecendo. E esse homem vai vir e vai dar uma explicação para a gente interessantíssima. Tudo que nós vamos poder aprender dele é uma coisa incrível. E vocês sabem que ele vai dar uma aula para a gente, que hoje eu vou falar para vocês. Quem gosta de vinho aqui? Né? Eu falei se vocês gostavam de vinho ou não. É bom. É gostoso um vinho, né? Sim? Saibam vocês que é proibido tomar vinho que não é kasher, vinho de goi. É muito proibido. Qualquer coisa, por exemplo, uma carne, tarefa, você pode dar ela para o zelador. O vinho não kasher não pode nem ser dado para os cachorros. Nada! Não pode ter proveito de vinho não kasher. É incrível. Eu vou te explicar o porquê. E é Moshe que vai ensinar isso pra gente. Escutem bem. Perashá dessa semana. Tinha um profeta goi, chamava Bilaam. Ele foi contratado por um rei da época que chamava Balak, rei de Midian. E aí vem e ele contrata Bilaam para amaldiçoar o povo judeu. E ele é levado, o profeta Balak e Bilaam vão e ele tenta amaldiçoar o povo, e por incrível que pareça, cada vez que ele amaldiçoava, só saía a bênção da palavra dele. Só saía. Olha, vocês sabem? Interessante. Matovo alecha Yaakov mishkenotecha Israel. É uma das mais belas brachá que tem. Como são belas tuas moradas e tuas lugares, tuas casas, Israel. E saía maldição, mas só saía brachá. E aí eles viram que não ia conseguir. E aí Balak fica louco da vida. Mas antes de ir embora, Bilaam, que era um grande profeta, falou: olha, não deu para a gente vencer o povo de Israel, mas eu vou te dar uma dica. Tem duas coisas que o povo de Israel não resiste. Ele falou: o quê? Me fala o que é. Falou: olha, se tiver uma metzia, se tiver um bom negócio, eles não vão resistir. Um bom negócio, uma metzia. Você falou se a gente falava Yiddish ou não Yiddish, está aqui. Estou te atendendo, é Yiddish ou não é? Não fala não, olhem. Olhem bem, uma metzia. Vocês que eu sei metzia, né? Uma metzia, uma oferta, uma boa oportunidade. Uma galinha morta. E a segunda coisa é que também o povo judeu, ele manca. Desde que Yaakov lutou com o anjo, ele foi ferido na coxa, aonde que tem o nervo ciático e aonde se encontram os órgãos genitais. E desde então a Israel também manca por causa desse problema. E eu vou contar, se ele vai ficar mais claro. E aí ele deu um conselho para Balak. Ele falou: sabe o quê? Faz uma feira e coloca os produtos em promoção. E assim fez Balak. Balak chegou
e fez uma feira, todos os produtos da melhor qualidade a preços fantásticos. Pague 3, leve 5, 90% de desconto, faz isso. E aí todos os homens foram. E eles colocaram como vendedoras na frente. Mulheres bonitas. Não, senhora, dona Vina, a senhora está enganada. A senhora está faltando conhecimento de história e de marketing. De marketing de história. Mas depois eu Deixa eu explico. pegar. Vale, pelo menos que tu acha que você Não, senhoras. Eles colocaram as pessoas mais feias que tinham no país. Feias? As mulheres feias. Então, os homens estão lá e estão vendo as mulheres feias na entrada e vão lá comprar, não tem perigo nenhum. E aí, quando elas estão lá, essas mulheres feias, falam, sabe o quê? Lá dentro da tenda, temos produtos ainda melhores. E aí sim, quando eles entravam dentro da tenda, tinha as mulheres mais bonitas que tinha. E essas mulheres chegavam, sabe o que? Tem esse produto que era realmente ótimo. E sabe o que? Olha, enquanto você escolhe, toma uma taça de vinho. Uau! E outra taça de vinho. E até que eles se embriagaram e acabaram cometendo idolatria com um ídolo que se chama Baal Peor. Um dia nós vamos falar sobre isso. E em função disso, todo Israel conseguiu cair. Vai ser uma desgraça. Milhares vão morrer. Vai ter uma epidemia e só ela vai acabar. Essa epidemia fez com que todo mundo achasse que podia fazer qualquer coisa. E vai aparecer, inclusive, um príncipe da tribo de Shimon que vai pegar uma... Dona Viva, please. Não é Pinhas. Da tribo de Shimon que vai pegar uma rainha de Midian. Um chama Zimri e outro não me lembro como é que chama. Talvez, não sei. E aí, na frente de todo mundo, sem vergonha nenhuma, ele pega ela e entra na tenda dele para cometer um ato com essa mulher. E todo mundo fica assombrado, o que aconteceu? Até que um homem. Sim, dona Pinhas, dona Rita. Pinhas, que é o neto do Kohen Gadol de Aaron, sobrinho de Moshe. Ele fala o quê? Ele entra na tenda com uma lança e atravessa os dois, bem no meio deles, enquanto que eles estavam no meio do ato, e sai com eles mortos, carregados na lança. Uau! Só aí parou. Agora vocês entenderam por que não podemos tomar o vinho. Não tem lugar nenhum que está escrito que é proibido tomar vinho. No lugar, na Torá não está escrito. Só por causa desta história que Moshe estabeleceu, olha, nós não vamos mais tomar vinho de goi porque é perigoso. Olha o que aconteceu com a gente. Nós falamos de várias coisas. Vale a pena a gente sermos alunas, bem comportadas e atendendo a 613 pessoas. Foi ótimo ter falado com vocês.